Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam bem. Esse então é o nosso primeiro vídeo vlog, né, o mais tradicional aqui no canal. E nós já tivemos uma live esse ano, eu espero que os senhores tenham passado muito bem aí o ano de 2020 para o ano de 2021. Ano, inclusive, no qual eu tenho dito para algumas pessoas que é o ano no qual eu estarei com o Azorrague na mão. Se você não sabe o que é Azorrague, vá pesquisar, e se você quiser entender melhor essa metáfora, leia lá a passagem na qual Cristo vai até o templo e destrói a banca dos mercadores, dos vendedores que estavam lá. Enfim, portanto, você que já não gostava dos meus vídeos, meu amigo, minha amiga, esse ano você vai passar a odiá-los. Por outro lado, você que sempre tirou algo útil desses vídeos, vai tirar ainda mais nesse ano de 2021. Confesso que gravar esse vídeo aqui foi algo que me deixou com tanto quanto de preguiça. Você começa a ouvir certos discursos que vão se repetindo cada vez mais, você acaba percebendo o quanto eles são, sabe, nauseantes. Parece que as pessoas realmente estão dispostas a colar uma narrativa pela repetição, a despeito de quão descolada essa narrativa esteja da própria realidade. Esse vídeo então aqui é uma resposta à Sabrina do canal Tese 11, que inclusive é minha conterrânea aqui de Brasília. É um canal que eu acompanho, é um canal progressista, mais à esquerda, de cunho feminista, mas eu sempre tenho dito aos senhores aqui que é importante, na medida do possível, você travar contato com pessoas que pensem de uma forma diferente do que você pensa, até para você compreender o que essas pessoas dizem e andam dizendo, e para que você amplie os seus horizontes, então, de conhecimento, seja para você fortalecer ainda mais as suas convicções, ou seja para você relativizá-las e repensá-las. Enfim, bom, estava eu caminhando no parque da cidade, na verdade caminhando não, correndo, quando o YouTube então me sugeriu esse vídeo do canal da Sabrina, e o título me chamou a atenção: Mães desamparadas, filhos roubados. É um título que me chamou a atenção porque, a depender da abordagem que ela fizesse desse tema, seria uma abordagem provavelmente descabida, como eu acabei constatando que foi a proposta do vídeo. Enfim, quando eu parei lá para fazer os meus exercícios, acabei assistindo ao vídeo, teci um comentário não muito extenso, mas dando as minhas opiniões do porquê eu discordava do vídeo. Pois bem, um tempo depois eu percebi que ela tinha respondido. Só que quando eu clicava no comentário dela para ler a resposta, simplesmente eu não conseguia acessá-lo. Provavelmente porque ela respondeu e depois apagou. Mas ali, pelas notificações, eu consegui ler mais ou menos o que ela tinha respondido. Eu pensei, bom, deve ter desistido de responder, voltei a fazer meus exercícios. E aí eu, que estava disposto já há algum tempo a não me envolver em polêmicas, resolvi então criar um Twitter no mês passado, Então isso é a coisa mais indicada para alguém que quer fugir de polêmicas e de problemas, enfim, controvérsias na internet. Criei uma conta no Twitter. E por acaso eu estava seguindo o canal dela também. E fui então verificar comentários no canal dela, quando de repente me deparo com trechos da resposta que eu dei a ela no vídeo jogados para a bolha dela, para a militância. E obviamente o pessoal acabou com a minha raça, mas isso me chamou a atenção. Ela não me respondeu no comentário, no vídeo dela, mas jogou lá o comentário para a galera dela. Obviamente eu fui massacrado. Mas enfim, eu achei importante fazer esse vídeo aqui a despeito do fastio, porque ele nos ajuda a compreender de forma concreta uma técnica e, na verdade, uma tática muito utilizada por parte da esquerda progressista, não só no Brasil, mas também no Brasil, para criar as suas narrativas. E que técnica ou que tática é essa? Você nem sempre deturpa um fato, mas você deturpa a extensão desse fato. Você pega uma situação que é excepcional e a generaliza de tal modo que você simplesmente desvirtue a realidade. E é exatamente isso. É exatamente esse o caso desse vídeo, para criar essa narrativa então de mães desamparadas que seriam então violentadas pelo Estado diante de pais opressores ou de um Estado machista. A gente vai ver que não é nada disso. Então essa tática, ela é muito comum, sabe? Ideologia ou identidade de gênero vai baseada nesse tipo de estratégia, que você pega um percentual ínfimo da população, e aí a partir disso nós criamos então uma doutrina, a ponto de querer mudar a linguagem, a própria língua, porque a língua então desfavoreceria essa minoria que dá lá menos de 1% da população. A cultura do estupro é um outro exemplo. Você pega uma parcela mínima de crimes que acontecem e generaliza
não só por uma distorção dessa exceção, mas por uma ampliação do próprio conceito, da própria ideia do que seja estupro. Então, enfim, a Sabrina se valeu exatamente dessa técnica ou dessa tática no vídeo dela, e é exatamente por isso que eu resolvi fazer então essa análise, que eu pretendo não me estender muito aqui, até porque essa introdução já é muito importante para vocês entenderem mais ou menos como esse tipo de procedimento acontece. Então, o problema do vídeo dela é esse. Não é que o vídeo dela não fale verdades. Fala, sim, algumas verdades, mas que são exceção. E a partir do momento que ela mesma assume que ela vai falar como se aquilo fosse o geral, o que acontece em geral... E aí, pelo amor de tudo que é sagrado para você, se você que é pai e você tá assistindo aqui, e você é um excelente pai e tá tentado a soltar um mas nem todo pai aqui nos comentários, por favor, não. Assista ao vídeo Nem Todo Homem aqui no canal e me deixa falar, por favor, da regra. A regra é que a sociedade patriarcal impõe a maternidade às mulheres e depois, se conveniente, arranca os filhos dessas mulheres. Ela então cai nessa falácia argumentativa de então generalizar a exceção para que a partir dessa generalização você provoque uma mudança na realidade que vai piorar as coisas ao invés de aprimorá-las. Então nós vamos fazer uma análise agora desse vídeo. Eu separei 3 pontos que ela argumenta como se fossem pontos gerais ou como se fosse a regra geral, e na verdade são exceções. E que pontos são esses? Primeiro, os filhos que não têm registros dos pais, que não tem o nome dos pais no seu registro. Depois, mulheres que têm os seus filhos roubados pelo Estado. E por fim, mulheres que são vítimas da lei de alienação parental. Então, não vou reproduzir o vídeo inteiro, eu sempre deixo aqui na descrição um link para o vídeo original, e quando eu faço isso, meus caros, entendam, eu não estou fazendo isso aqui para que vocês, para quem eventualmente concordar comigo ou discordar do que ela falou, ir lá no vídeo dela e achincalhar, não é isso. É porque muita gente às vezes diz, Duarte, você pode ter editado o vídeo, você está cortando o que a pessoa falou, então vocês vão até o vídeo original e tirem suas próprias conclusões. Isso acontece porque numa sociedade que vê que uma das funções da mulher cis é parir, gestar e maternar, ou seja, reproduzir a espécie e ter todas as obrigações de cuidado com a espécie, com a cria, nessa sociedade, maternidade é algo praticamente compulsório. Isso se reflete nas coisas mais banais. Então pega qualquer casal cis e hétero aí que você conhece. Tem altas chances que se eles não têm filhos, a mulher recebe muito mais pressão para ter filho do que o homem. Baseado nisso, a expectativa poderia ser que então a sociedade é super responsável com as mulheres cis que têm filhos, né? Já que querem que as mulheres cis tenham filhos. Mas não. É criança pra caramba com pai ausente, pai não registrado, mulher sofrendo para ter 3 empregos enquanto cria uma criança sem acesso adequado à creche na sua cidade. Bom, então para analisar e fazer uma crítica a esses argumentos apresentados pela Sabrina, ou esses dados, enfim, eu vou me valer de uma teoria que eu tenho chamado de teoria da janela do quarto aberta, tá? E que teoria é essa, né? Um nome até meio comum. Na verdade eu chamo assim, mas é uma ideia que é uma teoria muito embasada no pensamento de um historiador chamado Yor Hussein. Ele escreveu um livro muito interessante que se chama A Razão Histórica. E nesse livro, uma das coisas que ele apresenta é exatamente o seguinte, cara, uma teoria histórica, uma teoria sociológica, para que ela tenha algum respaldo e alguma plausibilidade, ela tem que manter um nexo não só histórico, mas ela precisa ter um nexo com a realidade, com aquilo que as pessoas vivem no seu dia a dia. É preciso haver algum respaldo fático não apenas no passado, mas também no presente. É preciso que as pessoas percebam reflexos dessa teoria, quer seja uma teoria histórica ou uma teoria sociológica. Então por isso que eu chamo de teoria da janela do quarto aberto. Quando você abrir a janela do seu quarto e olhar a realidade, você precisa entender que aquela teoria tem algum respaldo, porque senão ela não passa de um discurso teórico completamente descolado da realidade, que pode até ter coerência interna, mas que externamente não tem coerência nenhuma pelo simples fato de que está desconectado completamente da realidade. É um discurso puramente retórico. Então a Sabrina inicia o vídeo dela problematizando a questão da maternidade, que nós ainda viveríamos numa sociedade onde a maternidade é compulsória, que as mulheres são até certo ponto constrangidas a serem mães. Eu não vejo muito problema nessa generalização, porque de fato nós vivemos numa sociedade que espera que as mulheres perpetuem a espécie, até por questões óbvias, né? Porque se nós estamos aqui hoje, é porque em um dado momento nossas mães decidiram que teriam filhos, então a gente espera que as mulheres realmente perpetuem
a espécie. Mas então eu não vejo muito problema numa generalização dela desse tipo de argumento, ou desse argumento no que diz respeito à maternidade compulsória, porque de fato ainda existe, embora seja algo que possa ser bastante relativizado no Ocidente já. Por exemplo, as taxas de natalidade cada vez mais despencando, o número cada vez maior de mulheres child-free, como elas costumam se autodenominar, né, que são mulheres que decididamente não querem ter filhos. Então, sabe, existem mulheres assim. Hoje já não há tanto preconceito da sociedade, né, em relação a essas mulheres. A cultura do pet tá aí. Enfim, então eu acho que já é uma questão que pode ser relativizada, mas eu não vejo tanto problema assim em ainda generalizá-la, porque de fato me parece uma parcela maior da realidade. Agora o problema vem quando ela fala então das mulheres que estariam desamparadas, por exemplo, pelo fato de não ter sequer o registro do nome do pai lá no registro do filho, né? O nome do pai no registro do filho. E aqui nós então temos que começar a usar a teoria da janela do quarto aberto. A regra, meus amigos, é a seguinte: todos nós vamos ter o nome do pai e da mãe no nosso registro, tá? Essa é a regra geral. Excepcionalmente, sim, existem pessoas que não vão ter o nome do pai no registro. Não ter o nome da mãe é mais difícil, né? E eu quero deixar claro aqui que o simples fato de que eu esteja falando da exceção não significa que a gente não tenha que dar um tratamento especial à exceção. Agora, você não pode tratar a exceção como a regra. Porque quando você adota esse tipo de discurso, você corre o risco de criar políticas que desnaturem, que desvirtuem a realidade, por conta de estar tratando a regra como se fosse exceção e exceção como se fosse regra. Agora, algumas coisas têm que ser ditas, tá? Mesmo nessa situação excepcional, algumas coisas têm que ser analisadas. Primeiro, no Brasil não existe essa história do cara não querer assumir o filho dele. Se realmente ele for o pai da criança, ele vai ter que registrar querendo ou não. Ele pode até decidir que vai ser um pai ausente. Mas enfim, a questão é que se ele for o pai, ele vai ter que registrar. Essa é a regra. Agora, qual que é um problema que geralmente as pessoas, né, que criticam muita paternidade a partir desse argumento de que tem muitos filhos que não têm o nome dos pais no registro. Meus caros, é porque existem muitas mulheres que sequer sabem quem são os pais dos seus filhos. Esse é um problema que geralmente as pessoas não estão dispostas a trazer à baila. Meu amigo, repito, se você for o pai de uma criança no Brasil, você vai ter que registrar, querendo ou não, nem que seja por meio de uma investigação de paternidade. O problema é que muitas mulheres não sabem o endereço do pai dos filhos porque tiveram um relacionamento casual, tiveram um relacionamento furtivo, um relacionamento tipo Tinder, ou porque transaram numa balada, ou num baile funk, ou sei lá onde, e não tem informação nenhuma desse pai. Então, desse jeito, meu amigo, é óbvio que essas mulheres não vão saber quem é o pai dos filhos delas. Eu já fui entregar, por exemplo, fazer citação em ação de investigação de paternidade, que tinha 3 homens no polo passivo, meu filho. É óbvio que essa mulher não sabe quem é o pai dos filhos dela. Como é que ela vai registrar? Eu já fui entregar uma vez uma citação para 2 caras que praticamente moravam na mesma rua. Então essa é uma questão que tem que ser levada em consideração, porque se a mãe souber onde o pai mora, souber pelo menos o endereço dele, meu amigo, não tem essa história do pai não querer registrar o filho. Então tá tendo algum problema aí. É claro que sim, existem outras situações, não tô aqui para dizer que não existem. Existem sim pais que fogem, que não querem saber de registrar o filho. Existem mães que ficam com vergonha de dizer quem é o pai, por enfim, questões das mais diversas possíveis que não vêm ao caso aqui, e aí preferem dizer que realmente, né, registram o filho sem o pai estar constando lá na certidão. Mas enfim, a regra é a seguinte: se a mãe souber quem é o pai do filho, meu amigo, não tem como não ter esse registro. Agora, infelizmente, nem sempre a mãe sabe ou a mãe quer registrar de fato o nome do pai no registro dos filhos, tá? Então, isso é uma situação que tem que ficar claro. Só que ela argumenta como se a regra geral fosse essa e problematiza essa questão, que o objetivo geralmente não é outro, senão marginalizar a paternidade. Então, a gente tem que ficar ligado. E a gente vê que as mulheres que se tornam mães e amam os seus filhos, desesperadamente, elas podem acabar mesmo assim sendo punidas por amarem os seus filhos também. Porque é nesse nível que o patriarcado ele opera. Especialmente se tem um ex-companheiro ali, um pai que é vingativo, que é ressentido no meio da história. Até então, as maternidades roubadas com a ajuda do próprio Estado. Não tem como qualquer pessoa que trabalha ou já trabalhou no Poder Judiciário comprar um discurso de que isso seja a regra, ou seja, a mãe perder a guarda do filho para o Estado ou para o pai, porque o Estado é machista, etc., né? O judiciário é patriarcal. Pelo contrário, principalmente nas varas de família, o judiciário brasileiro ainda é extremamente maternalista. Meu amigo, a regra é que os filhos fiquem com a mãe. É a coisa mais difícil de acontecer
uma mãe perder a guarda para o pai. Cara, laborando há mais de 7 anos como oficial de justiça aqui no DF, eu nunca fui intimar uma mãe que perdeu a guarda dos filhos para o pai. Nunca. Porque a regra ainda é essa, que a mãe fique com a guarda dos filhos. Agora, é claro, em situações excepcionais, nas quais essa mulher alopra, realmente pratica, sabe, uma alienação parental terrível, aí sim, excepcionalmente eu já vi mães perderem a guarda dos filhos, porque realmente praticavam uma alienação parental absurda, ou então porque eram drogaditas, né, pessoas viciadas, mulheres viciadas em entorpecentes, ou enfim, porque tinham um estilo de vida extremamente destrutivo para os filhos, aí sim essas mulheres perdem a guarda, mas geralmente nesse tipo de situação não é para o pai, às vezes ainda é para uma avó ou para um outro tio, porque realmente o pai já estava ausente há muito tempo nesse tipo de situação. Então dizer que mulheres percam a guarda dos filhos para o Estado ou para o pai, definitivamente não é verdade, meu Deus. Não tem como comprar uma ideia dessa. E aí eu fui procurar nas referências que ela deixa para o vídeo, dados e estatísticas desse tipo de situação que fizeram com que ela concluísse isso, e eu não achei. Agora, eu aqui trago para vocês dados estatísticos do IBGE, certo? Uma pesquisa que foi feita em 2017 nos casos de divórcio a respeito da guarda dos filhos. E aí eu faço até questão de ler aqui para que vocês tenham ideia do quanto esse argumento dela é exceção e não é regra. Então, olha só o que diz essa reportagem aqui, tirada da agência de notícias do próprio IBGE, né? Então é um site oficial, o site do IBGE. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, como eu falei, mas eu quero ler só esse trecho aqui, porque ilustra bem isso que eu estou dizendo. Dos 158.161 divórcios ocorridos entre casais com filhos menores no país em 2017, 109.745 casos tiveram a guarda atribuída apenas à mãe, ou seja, 69,4% dos casos. E apenas 7.521 casos, ou seja, 4,8% dos casos, tiveram a guarda dos filhos, né, atribuídas ao pai, ou seja, a guarda dos filhos ficou com o pai. Meu Deus do céu! Isso aqui são dados estatísticos, ou seja, você tira um percentual aí de 70% da guarda unilateral com as mães, 24% aí ou um pouquinho mais de guarda compartilhada e só 4% dos casos, ou pouco mais que isso, né? Vamos botar 5% dos casos da guarda ficando com o pai. Então, pelo amor de Deus, de onde é que ela tira essa ideia de que as mães, então, têm os seus filhos tirados de si, quer pelo Estado ou quer pelos pais? Definitivamente não tem respaldo fático. Teoria da janela do quarto aberta. Tanto é que um dos casos que ela pega para analisar é de uma mulher lá nos Estados Unidos, que a gente nem sabe realmente o que aconteceu, porque eu repito, a regra é que a mãe fique com a guarda dos filhos. Só excepcionalmente essa mulher vai perder a guarda, só se ela realmente fizer algo muito ruim, algo muito perverso. Então aqui o que a gente tem, novamente, uma tentativa de estabelecer uma narrativa das mulheres que sofreriam na sociedade opressora. O tempo inteiro o vídeo dela, ela fica falando sobre sociedade, que a culpa é da sociedade, que a sociedade é isso, que a sociedade é aquilo, quando na verdade isso é um discurso para desresponsabilizar ou tirar a responsabilidade muitas vezes de cima daqueles que de fato são responsáveis pelas coisas que acontecem. Todas as vezes que você vê alguém jogando muito a responsabilidade para a sociedade, ou para o opressor, ou por isso, ou por um grupo qualquer, pode saber que muitas vezes o que está por trás disso é o quê? É uma tentativa de tirar a responsabilidade de pessoas que de fato são responsáveis pela situação. Então, definitivamente não tem como dizer, repito, que é regra geral a mulher perder o filho, quer para o Estado, quer para o pai. Então, definitivamente, esse argumento dela é falacioso. Não estou dizendo que não aconteça, mas acontece como exceção, como uma situação excepcional. Dizer que a regra é que a mulher perca a guarda dos filhos, olha, me desculpa, ou que muitas mulheres percam a guarda dos filhos, não é verdade. Isso é uma situação excepcional. Casos em que havia um casal hétero, e aí há filhos no meio, e aí eles se separam. E aí em que, baseado em alegações desse ex-companheiro ou da família dele, ou boatos que se ouvem por aí, as mães perdem não somente a guarda, mas elas chegam às vezes até perder o direito de visita. Em alguns casos, com bebês em fase de aleitamento materno mesmo. Então, indo contra o direito, o melhor interesse desses bebês. E essas mulheres sendo forçadas a retirar o leite e entregar para o pai do bebê ali, sem poder estar com o bebê para amamentar. É esse nível de situação. Quando esses casos ocorrem justamente no momento da separação, quando tem trâmites jurídicos no meio, existe até um nome para isso. Isso se chama litigância abusiva.
Não é algo só contra mulheres, claro, mas é comum que se veja isso em vara de família, quando tem divórcio e guarda de filho no meio. É, por exemplo, advogado do cara chamando a mulher de louca, de desequilibrada, de inapta, até ponto de realmente alegar coisas absurdas para que ela não seja considerada uma boa mãe e possa acabar sendo ali atingida com a perda da guarda dos seus filhos. E por fim, então, ela argumenta das mulheres que sofreriam, então, violência, né, nos processos, a partir de alegações, enfim, verídicas sobre elas, e por conta disso, elas perderiam a guarda dos seus filhos por conta de um processo de alienação parental, que ela chama, então, de litigância abusiva. Né, litigância abusiva. Ora, definitivamente isso também não é a regra. A regra é que os homens sofram alienação parental. A regra é que os homens sejam difamados e sejam afastados dos seus filhos por conta de falsas alegações que as mães fazem. Tanto é assim que tem até um vídeo aqui no canal no qual eu falo a respeito. Quem estava querendo a revogação da lei de alienação parental não eram os homens, não eram os pais, eram as mulheres, mais especificamente as feministas, né, que iam até as reuniões lá no Congresso, as sessões, né, que ocorriam nas comissões, pedindo essa revogação, porque supostamente ela favoreceria pais abusadores, de novo, argumentando em cima de exceção para querer criar uma regra geral. Então assista esse vídeo para você entender melhor. Então definitivamente querer dizer que mulheres estariam perdendo a guarda de seus filhos para os pais, porque elas estariam sendo vítimas de alienação parental, me desculpa, isso é desconhecer completamente a realidade do poder judiciário. Vá até uma vara de família que você vai constatar o que eu estou falando aqui. A maioria dos homens é que sofre alienação parental e são afastados dos seus filhos por conta desse tipo de prática de uma mãe sim vingativa. Ela fala de pais vingativos, me desculpa, mas no Poder Judiciário o percentual de mães vingativas que não aceitam por diversos motivos o término do relacionamento e que procuram prejudicar os pais de alguma forma, ele é muito maior do que o contrário, de pais vingativos. Como eu falei, eu não estou aqui querendo passar pano para pai omisso, porque eu sei que existem muitos pais omissos que simplesmente não querem mais saber dos filhos depois que se divorciam. Mas isso é um outro assunto. Agora, dizer que as mulheres vão perder a guarda dos filhos porque sofrem alienação parental, de novo, isso não é verdade. Só se a mulher realmente cometer, atos extremamente abusivos e terríveis. Aí sim, eu já vi acontecer, e ainda assim foi exceção de uma mulher perder a guarda dos filhos porque estava praticando uma alienação terrível. Portanto, esses 3 pontos do vídeo da Sabrina são os pontos que eu queria ter analisado aqui. E repito, definitivamente não tem como você não ver essa argumentação dela e não se lembrar dessa boa e velha, né? Aliás, boa e péssima tática argumentativa de parte da esquerda progressista, que a partir das exceções querem criar regras que, enfim, acabem normatizando o todo, né? Então não adianta você querer regular a realidade, meu amigo, de uma forma que seja completamente incompatível com os fatos, né? E é exatamente esse o problema maior do vídeo da Sabrina. Repito, ela fala sobre verdades, mas que são exceção e não a regra. Senhores, então, para esse nosso primeiro vlog aqui, nesse nosso vídeo mais tradicional, esse tipo de vídeo mais tradicional aqui no canal, era isso para esse primeiro. Se você gostou desse vídeo, considere inscrever-se nesse canal. Se você achar que isso possa ser útil para a sua vida, como eu falei, em 2021 é o ano do Azorrag na mão. Se você não entendeu essa metáfora, né, como eu falei no início, vá ler lá a passagem na qual Cristo vai até o templo com um chicote. Se você então discorda do que eu falei aqui, deixa aqui seus comentários. Se você conhece casos aqui que corroborem ou contradigam o que eu disse aqui, deixa aí também nos seus comentários. Lembrando-se sempre de uma coisa: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.